obrigado. Primeiramente, parabéns para a GV, na pessoa do Thiago do Queiroga, por essa iniciativa. Eu tenho certeza, como a gente já falou aqui, que essa iniciativa é a primeira de muitas. Eu, durante toda a minha carreira, aguardei muito por esse momento, da gente ter um momento que a gente reunisse esse time de craque, esse time de craques aqui, de todos os grandes escritórios de advocacia, líderes do mercado, para falar sobre a inclusão racial. Isso ainda não tinha acontecido. Quando a Pri me convidou, falou: Rafa, você quer falar lá algumas palavras? Eu nem sabia o que ia falar. E confesso que agora, com essa responsabilidade de falar depois de todo mundo, né, ainda mais depois do que a Estela falou aqui, eu ainda não sei, mas eu aceitei na hora, aceitei no primeiro momento, porque eu tenho certeza de que isso aqui é pioneiro, tenho certeza de que a gente está plantando, como o Queiroga tinha dito, uma semente, não sei se é uma semente do diabo, mas uma semente do bem. Eu sei que a gente ainda não sabe quais frutos essa semente aqui que a gente está plantando vai dar, mas que vão dar frutos e que vão ser frutos muito positivos, não tenho a mínima dúvida de que frutos daqui vão surgir. E, pensando aqui, olhando ao longo do nosso painel, do porquê que eu estaria sentado aqui e falando e compartilhando de experiências pessoais que eu já passei ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira, me lembrou do nosso seminário. O Daniel, que estava aqui, falou de uma questão quando a gente trata de diversidade. Me lembrou do nosso primeiro seminário do Verano, que é o encontro que a gente faz anual, com todos os advogados de todos os escritórios do Verano, em que a gente passa um fim de semana em um hotel, qualquer, debatendo, confraternizando e debatendo temas de interesse do escritório. O primeiro seminário que a gente debateu diversidade, a gente contratou um palestrante que tratou sobre todos os temas. Tratou sobre gênero, tratou sobre orientação sexual, tratou sobre religião, e quando ele começou a ia tratar sobre raça, eu percebi que ele disfarçou e pulou o assunto, o que me causou um grande incômodo naquele momento ali. A palestra seguiu. Em determinado momento, ele arruma um jeito de falar: e tem também a questão do negro, a gente percebe aqui que a gente não tem tantos negros no escritório, e isso mostra uma situação no Brasil que os negros não têm acesso, hoje em dia, a grandes universidades, não têm acesso a bons estudos, e, por isso, eles não estão aqui no Verano, não estão aqui nesse escritório. E aí eu pedi o microfone, já estava incomodado com aquela situação, pedi o microfone e falei: olha, eu acho que você não está analisando direito essa situação, porque, desde 2003, a UERJ, que é uma universidade de primeira linha no Rio de Janeiro, adota o sistema de cotas. Desde 2008, a UERJ já está colocando profissionais negros no mercado. Depois da UERJ, outras universidades começaram também a adotar o sistema de cotas, não só raciais, como também sociais, o que aumentou, como o Thiago já disse, o acesso de alunos negros à educação universitária de primeira linha, e a gente não está captando esse movimento. O escritório não está captando esse movimento, e não que o escritório não seja, como a Pri falou, um escritório aberto a esse assunto. Sem querer rasgar seda aqui para o nosso escritório, sem querer fazer propaganda do nosso escritório. Eu sempre considerei o Verano um escritório bem tolerante. Foi uma coisa que me atraiu para ir para o Verano. Eu via lá um espectro muito grande de pessoas com diversos pensamentos, diversas raças dentro do escritório. A gente tem, como a Pri falou, sócios pardos, sócias negras, dentro do nosso quadro de sócios, e advogados também. E, realmente, a gente não estava conseguindo captar esse novo momento do mercado jurídico, que é o que eu acho que a gente, hoje em dia, a gente vive nesse momento, um novo momento em que a gente tenha novos jovens negros, tal qual a Estela, muito bem qualificados e que não estão tendo acesso aos nossos escritórios, aos escritórios líderes de mercado. A nossa pergunta, a partir daquele momento, foi: por quê? E a gente já debateu aqui essas barreiras que são colocadas, né? Eu costumo fazer a brincadeira de que acho que a nossa advocacia seria uma prova de atletismo em que você tem que completá-la em 10 segundos e meio. Alguns correm 100 metros rasos, outros correm os 110 com barreiras.
né? E quais seriam essas nossas barreiras? As barreiras que os jovens negros enfrentam para entrar na nossa advocacia, na advocacia dos grandes escritórios. A primeira, o inglês, já foi debatida aqui, e as medidas já estão sendo, pelo visto, adotadas pelos grandes escritórios. Outras barreiras que a gente verifica hoje em dia, que vêm sendo adotadas. E como é que a gente verifica isso? Como é que eu verifico isso? Não foram barreiras que foram adotadas comigo. Verifico conversando muito com esses novos jovens advogados negros, conversando muito com coletivos, não com o coletivo 20 de novembro, eu converso muito com o coletivo Patrícia Lumumba, lá da Faculdade de Direito da UERJ, com novos jovens advogados negros que estão sendo inseridos no mercado e que não chegam até os nossos escritórios. Mas por quê? Uma outra barreira é a questão do endereço. Fala assim, olha, não, ele mora-se muito longe do escritório, é a questão da distância do escritório. Isso aqui é uma barreira para atrair esses advogados. E aí, eu acho que se os escritórios estão adotando esse critério para não chamar os advogados, acho que é uma grande besteira. Eu tenho um sócio meu lá do imobiliário do escritório, mora, para quem está familiarizado com a geografia do Rio de Janeiro, mora na Barra da Tijuca, no final da Barra da Tijuca, que é muito longe. E ele está lá no nosso escritório, né? E é um cara super talentoso. Se for a qualidade do endereço que as pessoas estão adotando para não chamar essas pessoas, eu acho que aí a gente não precisa nem discutir um critério que é completamente inaceitável, que não deve ser, obviamente, adotado, né? E a terceira barreira é essa barreira que a Estela falou, que, para mim, é a coisa mais sensível que os escritórios têm que começar a tratar. Estela fala disso, o Robson ele tem diversos depoimentos aqui para falar. O Robson é um cara muito gentil, muito educado, para falar que é essa barreira do acolhimento e do reconhecimento, né? O jovem negro, quando ele consegue ultrapassar todas essas barreiras e entrar em escritórios como o nosso, ele não se sente acolhido. Ele olha para o lado e não vê ninguém, e nem o seu. Ele sabe que ele vai ter que passar por algumas situações ali constrangedoras. Tem uma advogada conversando comigo, vindo para cá, conversei com ela, e falou assim, pô, eu cheguei lá para fazer entrevista em determinado escritório, nervosa, para fazer entrevista, e a secretária me pergunta, vem cá, fui lá para fazer entrevista, a secretária, tudo bem, você está aqui, é o quê? Você veio fazer entrega? E aí a autoestima da pessoa já vai lá embaixo, a entrevista já era. E situações como essa são situações que acontecem, né? Você tem escritórios, você tem 2 advogados negros, as pessoas perguntam, vocês são irmãos? Um cara de 2 metros de altura, outro de 1,70 m. São situações que vão acontecer. Essa questão do acolhimento, da falta de reconhecimento, isso é uma situação realmente estrutural que existe dentro dos nossos escritórios e que a gente tem que saber como lidar. É um problema que a gente está aqui agora colocando na mesa, que a gente está aqui agora. Eu acho que a provocação feita, a provocação da comparabilidade, acho que é uma coisa muito boa, feita pelo Quiroga mais uma vez, porque o lado positivo disso tudo é que todos estão aqui de peitos abertos, de coração aberto, de mentes abertas, para receber esses jovens negros dentro dos escritórios. A gente está percebendo que tem essa necessidade, e eu diria, necessidade social. A gente tem que responder para a sociedade, tem que receber esses profissionais aqui dentro, que a gente vai estar fazendo um bem para a sociedade, um bem para o nosso escritório, um bem para todo mundo. E acho que são pessoas inteligentes, inteligentíssimas que estão aqui e que estão dispostas a adotar as medidas necessárias, a entender quais são as medidas necessárias para receber esses profissionais aqui agora dentro dos nossos escritórios. Não que esses profissionais anteriormente não existissem, existem. O Robson é um exemplo. A gente tem, eu posso citar aqui, a Cíntia da Cor, que é General Counsel hoje em dia da Cor, é uma mulher negra que atingiu uma posição de destaque na nossa profissão. O procurador-chefe do MPF no Espírito Santo, Júlio de Castilhos, é um procurador-chefe negro. O Regis Moisés, que é o presidente da Rio Previdência, lá no Rio de Janeiro, também é um negro. Só que eles são de uma outra geração. São de uma geração em que o acesso à universidade pelos negros ainda era um acesso restrito. Hoje, a gente já tem um acesso à universidade
mais plural, um acesso maior à universidade. E esse acesso, apesar desse acesso maior à universidade, o acesso aos escritórios de advocacia, os nossos escritórios de advocacia de ponta, ele é um acesso que ainda não aconteceu. A gente está começando a discutir. Vamos, então, ver o que a gente pode fazer para melhorar aqui esse acesso. E o que eu queria falar, para finalizar, o que eu tenho aqui para dizer, é falar para esses jovens negros, falar para a Estela, o que eu falo para o pessoal da UERJ, com quem eu tenho bastante contato, e falar para todos os outros jovens negros que estão aqui. Vocês vão ser desbravadores. Vocês que vão entrar aqui agora nesses escritórios, tenham paciência, saibam que vocês vão ser desbravadores, como o Robson foi, como outros foram, e desbravadores vão carregar diversos ônus. Mas também vão ter o bônus de quem desbravou, vão ter o bônus, vão carregar consigo também o orgulho de terem sido pioneiros, de terem aberto esse mercado para outras pessoas, para daqui a 15 anos, quando a gente estiver lembrando desse evento pioneiro que a gente está fazendo aqui, poder olhar para trás e o aluno da FGV que estiver aqui agora no coletivo 20 de novembro, olhar e falar, pô, vocês realmente discutiam isso lá atrás? Então, essa responsabilidade vocês também têm e acho que vocês vão conseguir fazer isso da melhor maneira possível. Tá? Obrigado. Obrigado, Rafael. Gostei bastante que você mencionou a questão de falar para os negros. Eu estava pensando ontem, no Dia da Consciência Negra, se há 10 anos, 15 anos atrás, tivesse uma pessoa que falasse assim, Thiago, vai dar tudo certo, vai ser difícil, mas dará certo. Que muitas vezes um dos maiores obstáculos é realmente esse tipo de falta de reconhecimento, leva a uma baixíssima autoestima e aquela síndrome de impostor, assim, olhando para o lado, por que eu estou fazendo aqui mesmo? Será que eu devia estar aqui ou não? Então, isso impacta realmente, inclusive, quem pensa do ponto de vista de produtividade, isso impacta a produtividade, impacta também o desempenho das pessoas no escritório. Então, esse falar também para... Se teve todos os outros momentos desse evento foram falando para os nossos colegas de escritórios majoritariamente brancos, é legal a gente ter colocado essa questão para todas as pessoas negras que estão aqui na sala e estão assistindo, etc. Ô, Thiago, só uma última coisa. Vamos ver também se a gente não fala só disso em 20 de novembro, né? Quando chegar a consciência negra, né? Vamos falar sobre esse tema também ao longo do ano. Todo dia é dia da gente falar sobre a consciência negra, sobre esse tópico aqui da nossa inclusão racial no nosso mercado de advocacia. Não, com certeza.